Boa noite, pessoal. Meu nome é Jordana e estou muito feliz em participar desse momento de discussão sobre mensurações de relevância clínica, mesmo que de forma remota, já que esse foi um tema que foi base para um dos artigos da minha tese de doutorado. Eu agradeço o convite e a oportunidade em estar aqui e também dividir esse momento com a professora Letícia, que foi uma das pessoas que impulsionou a minha dedicação e o meu interesse para essa área da avaliação da relevância clínica também. Bom, hoje eu vou destinar alguns minutinhos para conversar com vocês sobre uma medida de relevância clínica, que é a diferença mínima importante, e eu vou apresentar para vocês alguns resultados de uma revisão sistemática que nós fizemos, com o objetivo de buscar na literatura quais são os valores de diferença mínima importante que nós podemos utilizar quando nós estamos avaliando desfechos relacionados à incontinência urinária, tá? Bom, a professora Letícia conversou com vocês previamente a respeito de várias medidas de relevância clínica, e nesse momento vocês já conseguem entender que, em alguns casos, os resultados das nossas pesquisas, ou dos nossos testes, eles podem até ser estatisticamente significativos, mas muitas vezes eles não são clinicamente relevantes, ou seja, nós não conseguimos observar uma diferença, uma mudança no quadro clínico do nosso paciente que possa ser considerada de fato importante para a clínica daquele paciente, né? E aí a gente acaba ficando estagnado nessa pergunta: será que o paciente de fato melhorou? Ou será que foi a nossa estatística que tentou nos mostrar algum resultado, mas que não teve nenhum benefício durante o dia a dia do nosso paciente? Então, atualmente existe um movimento e existe um incentivo bem grande para que os pesquisadores eles reportem essas medidas de relevância clínica, de fato, para tentar especificar e tentar esclarecer para a comunidade científica se o teste ele mostrou que aquela intervenção terá um benefício lá na clínica do paciente. E esses dados de relevância clínica, eles também auxiliam os profissionais da prática clínica a interpretarem alguns dados que partem da área científica. E pela a análise de relevância clínica ser mais fácil de ser interpretada, muitas vezes fica facilitado para o clínico entender se o resultado de uma pesquisa, ou de um teste, de um estudo, ele foi de fato significativo no momento de mensurar algum desfecho do paciente lá na clínica. Sem contar que fica mais fácil também para o paciente tentar entender se a intervenção de fato melhorou algo para ele, não apenas para o pesquisador ou para outra pessoa que está do outro lado realizando a avaliação desse paciente. Bom, hoje especificamente eu vou falar sobre essa avaliação da diferença mínima importante, tá? E eu apresento aqui para vocês a definição desse tipo de mensuração, porque ela vai ser importante para a gente entender os resultados que eu vou apresentar no meio e no final dessa apresentação. Bom, o conceito da diferença mínima importante, ele está relacionado à menor diferença na pontuação, no domínio de interesse, que os pacientes perceberam como importante, seja benéfica ou prejudicial, e que levaria o clínico a considerar uma mudança no manejo do paciente. Resumindo, quando nós falamos da diferença mínima importante, nós de fato estamos buscando uma alteração mínima no score ou na percepção de saúde do paciente, que vai trazer uma mudança benéfica ou prejudicial para a condição clínica e para o dia a dia dele. Claro que é possível que a gente, por exemplo, avalie a diferença moderada importante no quadro clínico do paciente, ou a diferença severa importante na condição clínica do paciente. Mas quando nós falamos de diferença mínima importante, nós temos que nos atentar que o conceito dessa mensuração está relacionado a uma diferença mínima, a diferença mais baixa que a gente pode observar nessa condição de saúde, que vai denotar uma mudança importante no quadro clínico na condição de saúde do paciente. Existem dois métodos, então, para nós calcularmos esse tipo de score, esse tipo de ponto de corte, né, para determinar se uma intervenção está sendo clinicamente relevante ou não. Os métodos de distribuição, eles de fato, eles são relacionados
a cálculos diferenciados que giram em torno de médias, né, de uma avaliação pré e pós, por exemplo. Então, métodos de distribuição incluem tamanho de efeito, média da resposta padrão, erro padrão da medida e mudança mínima detectável. Percebam que todos esses métodos aqui, eles são estatísticos, e por isso eles não levam em conta a percepção do paciente em relação à alteração do seu próprio quadro clínico. Já os métodos de ancoragem geralmente precisam de uma âncora, que é um instrumento de medição externo, para avaliar essa mudança no quadro clínico. Nesse caso, nos métodos de ancoragem, nós consideramos a percepção do indivíduo em relação à mudança no seu próprio quadro clínico, tá? Um exemplo de uma âncora muito utilizado na literatura em diversas áreas da saúde é a Global Rating Change Scale. Então, geralmente, essa escala ela tem essa carinha aqui, e é por meio dessa escala que é possível avaliar a mudança do quadro clínico de acordo com a percepção do paciente ao longo do tempo. Então, essa escala ela pode ser aplicada com perguntas diferenciadas, por isso que ela é muito utilizada em diversas áreas da prática médica, né? Porque a gente consegue adaptar a escala à pergunta que a gente gostaria de perguntar ao nosso paciente. Geralmente, nós indagamos o nosso paciente sobre a mudança que ele observa após a realização da intervenção ou de algum tipo de tratamento, considerando o estado de saúde de quando ele chegou. Então, nesse caso, o paciente ele precisa recordar, né, no momento de responder essa pergunta, como estava o quadro clínico quando ele chegou e qual foi a diferença que ele observou após o tratamento, tá? Esse é um instrumento fácil de ser aplicado, ele é rápido de ser aplicado e ele também é bastante intuitivo. Existem algumas escalas com pontuações diferenciadas. Então, existem escalas que variam de -5 a +5, -7 a +7, e assim por diante. Tudo vai depender da familiaridade, né, da pessoa que está utilizando, por exemplo, essa escala para fazer essa avaliação, e vai depender também de qual medida de mudança clínica no quadro o profissional ele deseja avaliar. Quanto maior o intervalo entre os números dessa escala, da avaliação da mudança do quadro clínico, melhor, porque o paciente ele consegue ter um entendimento de um pouco facilitado em relação aos números que estão sendo avaliados por essa escala e qual o intervalo que vai, de fato, representar a mudança importante no quadro clínico de saúde do paciente. O que a literatura diz, né? O que a literatura traz sobre essa medida de diferença mínima importante? Bom, nós já temos alguns guidelines e algumas publicações especiais que tiveram o objetivo de explicar e trazer alguns conceitos relacionados a essa avaliação de relevância clínica, de diferença clinicamente significativa. E o que nós sabemos é que esse tipo de mensuração, ele de fato agrega muito para a prática baseada em evidência, né? Uma vez que, por exemplo, a diferença mínima importante, ela pode levar em consideração a opinião do paciente em relação à própria mudança no quadro clínico após uma intervenção. Então, esse tipo de dado aqui na literatura, ou mesmo na prática clínica, pode auxiliar o profissional da saúde na tomada da decisão clínica, uma vez que, né, nós consideramos, então, esse tripé aqui da prática baseada em evidência, que é composto pela experiência profissional, as evidências científicas e a preferência do paciente, tá? Bom, além disso, se nós temos uma medida de relevância clínica, é muito mais fácil nós construirmos, né, algumas políticas em saúde ou mesmo diretrizes para o tratamento de algum tipo de condição de saúde, porque nós conseguimos elencar quais são as intervenções que de fato apresentam uma relevância clínica, né, para a prática, para o dia a dia do nosso paciente, e nós temos ali uma medida de mensuração para dizer a partir de qual ponto nós podemos considerar que a nossa intervenção, ela de fato está sendo benéfica para o dia a dia do paciente. Bom, além disso, esse tipo de mensuração pode ser utilizado também no design de estudos científicos,
Então, existem formas de realizar, por exemplo, o cálculo de tamanhos amostrais de estudos que irão ser realizados com base nos valores da diferença mínima importante. Então, além de todos os aspectos que eu acabei de apresentar relacionados à tomada da decisão clínica e também ao planejamento de novas diretrizes para o tratamento de afecções, existe uma contribuição muito importante da diferença mínima importante para a prática científica. Por isso que nós temos que nos atentar, por exemplo, à qualidade dos estudos que vêm apresentando esse tipo de mensuração. Porque caso exista alguma inconsistência em estudos primários que desenvolveram a diferença mínima importante, pode ser que a gente venha a ter consequências também e pode ser que a gente tenha viés nos estudos que serão publicados na sequência, ou que serão conduzidos na sequência, com base nos resultados dos estudos primários da literatura. Nós temos aí alguns exemplos de publicações, de estudos que realizaram essa síntese dos dados da diferença mínima importante que já estão apresentados na literatura, né? Mas, quando nós olhávamos para as bases de dados e para os estudos publicados, nós não encontrávamos nenhum estudo específico relacionado à avaliação e mensuração da incontinência urinária. Então, por isso, nasceu a ideia, surgiu, né, essa expectativa em conduzir uma revisão sistemática, abordando essa mensuração de relevância clínica e os desfechos relacionados à incontinência urinária feminina. Bom, a partir desse nosso anseio, da nossa dedicação, nasceu, então, esse paper, esse estudo, que foi um dos artigos incluídos na minha tese de doutorado, e um dos artigos que eu desenvolvi em parceria aqui com uma universidade da Alemanha, tendo a professora a doutora Susan Narmi Rolive como minha supervisora no exterior, e a professora Patrícia Drius como minha orientadora no Brasil, né? Então, esse estudo ele foi conduzido por 5 mulheres, incluindo eu, a Letícia e mais uma colaboradora aqui da universidade. Vou dizer para vocês que não foi um trabalho muito simples, ele foi um trabalho bastante denso de ser realizado, mas que ficou muito bonito no final. E eu vou apresentar para vocês um pouco mais dos resultados dessa revisão agora, tá? Esse texto ele foi publicado em uma revista que permite o acesso livre ao artigo, então acesso ao artigo na íntegra. Além do artigo em si, nós também adicionamos vários apêndices ao nosso texto, então nós temos vários dados relacionados aí à qualidade da evidência, dos estudos que nós encontramos e das mensurações de diferença mínima importante. Nós avaliamos também a qualidade desses estudos e a nossa estratégia de busca para encontrar os estudos na literatura. Todas essas informações, elas estão incluídas aqui nessa publicação em formato de apêndices. Bom, ok. E da onde surgiu essa ideia, né? Da onde surgiu esse estudo? A incontinência urinária, como nós já sabemos, é um tipo de afecção, um tipo de disfunção que está intimamente relacionada com a redução da qualidade de vida. Esse é um sintoma que também apresenta relação com mortalidade, com isolamento social, com piora do quadro emocional, também psicológico, das mulheres que apresentam os sintomas urinários. E existem várias formas de mensurar, né, alguns desfechos relacionados à incontinência urinária. Então, existem formas de quantificar quão grande está sendo essa perda, ou quão severa está sendo essa perda. Existem formas aí de nós associarmos, por exemplo, função muscular à perda urinária, apesar de essa não ser a principal causa aí, muitas vezes da incontinência, mas nós podemos também. Porém, um método muito comum e muito utilizado é a avaliação de relatos do paciente, ou a utilização de instrumentos que são preenchidos pelo próprio paciente, né? Então, nesse caso, nós temos o Patient Report Outcomes Measures, que eu vou chamar de PROMs durante essa apresentação, que são esses instrumentos de medida que colocam o paciente como o principal avaliador da sua condição de saúde. Então, é aqui que o paciente, ele precisa responder as perguntas ou algumas questões com base na percepção dele, né? E é a partir desse tipo de avaliação que os profissionais da saúde, eles podem avaliar aí os efeitos das intervenções, para, de fato,
identificar se está existindo alguma mudança no quadro clínico durante a aplicação de algum tipo de tratamento ou após a finalização da nossa terapia. Instrumentos muito comuns na nossa prática são, por exemplo, o diário miccional. Nós já temos diversas opções aí de diários miccionais validados, inclusive. É um instrumento relativamente fácil de ser aplicado, exige um pouco mais de entendimento do paciente, mas o paciente, a depender de condições psicológicas, né, ele realmente consegue preencher esse documento aqui sozinho. E nós temos alguns questionários que são muito comuns na nossa prática para avaliar o impacto, né, da incontinência urinária, por exemplo, na qualidade de vida dessas mulheres. E um dos exemplos desses instrumentos é o ICSIC, que é muito rápido e fácil de ser aplicado também, tá? Então, quando nós olhamos para a literatura no primeiro momento para tentar encontrar aí alguns estudos que avaliassem a diferença mínima importante de desfechos relacionados à incontinência urinária, nós ficamos, né, assim, realmente sem saber como conduzir a revisão, porque as publicações elas são um pouco confusas e a literatura é um pouco confusa quanto a isso, mas nós também encontramos ali um universo colorido, porque nós sabíamos que não existia nada, nenhuma recomendação para realizar esse tipo de análise ou esse tipo de interpretação. Então, por isso, nós ficamos felizes que teremos a oportunidade de conduzir o estudo, né? Então, como eu já apresentei para vocês, nós temos ali, dentro da nossa prática, vários desfechos que são autorrelatados pelo paciente, né? E nesse caso, se nós pensarmos que a gente pode fazer uma combinação do relato da paciente em relação ao sintoma urinário, mas também o relato da paciente em relação à alteração do quadro clínico, nós automaticamente vamos ter essa medida da relevância clínica, tá? E aí nós podemos utilizar essa mensuração para calcular a diferença mínima importante. Bom, com esse tipo de análise, a gente complementa os resultados estatísticos, né, de algum teste específico, e nós auxiliamos, então, no esclarecimento da avaliação dessa diferença clínica significativamente relevante para a condição de saúde do paciente. Na nossa revisão, nós tivemos como objetivo sintetizar todos os dados, todas as mensurações de diferença mínima importantes disponíveis na literatura, e essas mensurações poderiam ter sido calculadas a partir dos métodos de distribuição ou ancoragem. Nós também buscamos avaliar a qualidade dos estudos, a credibilidade dos estudos que reportaram a diferença mínima importante, tá? Então, para conduzir esse estudo, para chegar numa recomendação final a respeito da diferença mínima importante e dos desfechos relacionados à incontinência urinária, nós conduzimos uma revisão sistemática. Então, nós seguimos todos os passos de forma bastante rigorosa do que todos os passos relacionados à condução de uma revisão sistemática. Inicialmente, nós elaboramos a nossa pergunta de pesquisa e nós desenvolvemos o protocolo da nossa revisão, que foi registrado na plataforma Prospero, e que também está disponível, full text, pode ser acessado a qualquer momento. É por meio da plataforma, ou mesmo por meio desse QR Code. Seguimos todos os passos que uma revisão sistemática exige, tá? Desde o registro do protocolo, busca em base científica, seleção de estudos, extração dos dados e síntese dos dados dos estudos primários, a avaliação da qualidade dos estudos e a avaliação da qualidade da evidência que nós realizamos pelo GRADE, tá? Algumas etapas aqui dessa revisão sistemática foram conduzidas por duas pessoas diferentes e por dois avaliadores independentes, justamente para existir um consenso ali no final em relação aos dados que nós estávamos encontrando. Bom, a última atualização que nós fizemos na literatura foi em janeiro de 2024, então foi recente. Quando nós buscamos os estudos nas bases de dados, nós não colocamos nenhuma data limite de publicação ou tipo de idioma. E após a busca nas bases de dados, nós também realizamos um rastreio manual de estudos que poderiam não ter sido capturados ali na nossa estratégia de busca. Nós utilizamos 5 bases de dados para conduzir a nossa busca científica e também utilizamos o Web of Science para rastrear estudos incluídos nas referências dos estudos primários que nós já havíamos selecionado para a nossa revisão.
Para conduzir essa síntese, então, dos dados da diferença mínima importante, nós estávamos buscando estudos com mulheres com mais de 18 anos que apresentassem ou incontinência de esforço, ou incontinência de urgência, ou incontinência mista, e que tivessem sido diagnosticados de maneira subjetiva ou de maneira objetiva. Nós estávamos buscando qualquer medida relacionada à incontinência urinária, então, nós estávamos buscando dados relacionados ao relato do paciente, que poderia ser algum tipo de questionário relacionado à perda urinária ou à qualidade de vida, e também estávamos buscando alguns testes objetivos em relação à quantificação de perda urinária, por exemplo, ou a função da musculatura do assoalho pélvico. Porém, nós não encontramos nenhum estudo específico que reportou os dados de diferença mínima importante para testes de performance ou testes objetivos, como, por exemplo, a função da musculatura do assoalho pélvico. Por isso que, depois que nós finalizamos a nossa busca nas bases de dados, nós focamos em reportar esses valores de relevância clínica apenas para os desfechos que foram autorrelatados pelas participantes dos estudos. Nós incluímos qualquer medida, né, de diferença mínima importante, independente do tipo da forma de elaboração ou de análise dessa diferença mínima importante, e nós incluímos estudos de vários designs, desde que eles estivessem reportando, então, a mensuração que nós estávamos interessados em analisar. Bom, acho que vocês já viram essa figura no primeiro momento, né, dessa discussão. A Letícia já tem apresentado a figura para vocês, mas existem diferentes formas, né, de calcular a diferença mínima importante quando nós pensamos nos métodos de distribuição e também nos métodos de ancoragem. No nosso caso, nós estávamos buscando avaliar todas. Então, nós fomos para a literatura com bastante peito aberto e nós estávamos aceitando todas as mensurações que nós encontrávamos, tá? Bom, um dos nossos diferenciais aqui foi ter avaliado a qualidade, né, desses dados reportados na literatura, porque apesar de não ser o objetivo dessa conversa me atentar muito às ferramentas que nós utilizamos nessa pesquisa, eu acredito que entendendo quais foram os critérios que foram avaliados durante o nosso estudo, durante a nossa revisão, fica mais fácil também de aplicar esse conceito na nossa prática, considerando, né, a qualidade, considerando a forma como ele deve ser reportado, qual tipo de, qual tipo de escala, por exemplo, eu preciso utilizar para avaliar essa percepção de mudança de quadro clínico e demais detalhes que estão sendo incluídos aqui nessa avaliação de credibilidade. E a qualidade da evidência para, de fato, conseguir dizer se o que nós temos hoje, se o que nós sabemos hoje em relação a essa temática tem uma qualidade de evidência boa, né? Então, para realizar essa avaliação da qualidade de evidência, nós utilizamos o GRADE, avaliamos todos os critérios, né, do GRADE, da mesma forma como faríamos para revisões temáticas de outros tipos de avaliação, como, por exemplo, resultado de intervenção, estudos observacionais, e assim por diante. E para avaliar, então, a qualidade dessas mensurações aí, da diferença mínima importante, nós usamos uma ferramenta nova, que foi desenvolvida por um grupo de pesquisa da Universidade de McMaster, do Canadá. A licença para a utilização dessa escala ela é paga, então nós compramos, né, a utilização dessa licença. E eu quero apresentar aqui para vocês rapidamente um overview dessa ferramenta que nós utilizamos, justamente para identificar quais são os itens importantes que nós precisamos considerar quando nós falamos de diferença mínima importante. Então, percebam que os 3 primeiros itens estão falando sobre a âncora, né? E essa ferramenta nós utilizamos apenas para avaliar a qualidade dos estudos que reportaram diferença mínima por meio do método de ancoragem, ou seja, aqueles estudos que avaliaram a percepção do paciente em relação ao quadro clínico. Ela não foi aplicada e ela não foi desenvolvida para ser aplicada em estudos que realizaram a mensuração da diferença mínima importante por meio dos métodos de distribuição. Então, utilizando somente os métodos estatísticos, tá?
Bom, então as três primeiras perguntas, elas estão relacionadas à utilização da ferramenta que foi aplicada para avaliar, para que o paciente pudesse avaliar essa mudança do quadro clínico, né? Essa ferramenta âncora, ela precisa ser preenchida de forma ativa pelo paciente, justamente porque nós queremos saber a opinião e a percepção dele em relação à mudança do quadro clínico. E ela precisa ser compreensível, mesmo para aquelas pessoas que têm um baixo nível de entendimento, um baixo nível educacional, tá? A âncora que nós vamos utilizar, que é esse instrumento para identificar a mudança de quadro clínico, precisa estar relacionado à nossa ferramenta do desfecho primário, tá? Então, ambos os instrumentos que nós gostaríamos de aplicar, então, a escala para a mudança para avaliar a mudança do quadro clínico. E um questionário, por exemplo, o ISIC Short Form, eles precisam ser correlacionados entre si, para que a gente possa ter uma confiabilidade maior nessa mensuração que nós estamos realizando, tá? E dentre os outros itens aqui, é importante destacar que a nossa âncora, esse ferramenta de mensuração de mudança de quadro clínico, precisa refletir uma mudança mínima de melhor ou pior na condição do paciente, justamente porque o conceito da diferença mínima importante é, de fato, identificar qual é o valor mínimo que nós podemos considerar para encontrar uma mudança importante na condição de saúde do paciente. Os nossos estudos, eles foram classificados aqui como com baixa ou alta credibilidade ou algumas preocupações, tá? Essa foi uma regra de avaliação estabelecida pelo nosso grupo, uma vez que essa ferramenta ela não tem nenhum guideline específico para que nós pudéssemos chegar em um consenso final dos resultados que nós encontramos. Bom, com essa revisão que nós somos capazes, né, de sintetizar. Nós avaliamos e conseguimos identificar na literatura os construtos que foram avaliados, que poderiam estar relacionados às medidas de incontinência urinária. Então, por exemplo, nós estávamos buscando qualidade de vida, quantificação da incontinência urinária e também função da musculatura do assoalho pélvico. E além de identificar na literatura os dados da diferença mínima importante, de acordo com os métodos de distribuição e de ancoragem, nós também fomos capazes de calcular alguns valores de diferença mínima importante com base nos resultados que foram reportados pelos estudos primários. Então, quando os scores, por exemplo, quando os autores classificavam a população em grupos, por exemplo, de mudança mínima importante positiva, ou seja, melhorou minimamente, melhorou de forma moderada, melhorou de forma severa, ou piorou de forma mínima, piorou de forma moderada, piorou de forma severa, nós extraíamos os dados dessa população que havia apresentado uma melhora mínima e, através de métodos estatísticos e utilizando o software Heavman, nós conseguimos calcular e reportar na literatura novos números de diferença mínima importante para o desfecho que estava sendo avaliado pelos estudos primários, tá? Bom, por que nós nos atentamos tanto nessa descrição da diferença mínima importante? Por que que eu repeti isso mais de uma vez agora aqui na minha fala? Porque, além da diferença mínima importante refletir uma medida de relevância clínica para a prática clínica, para o entendimento dos clínicos e também do paciente, esses valores, eles podem contribuir para a elaboração de estudos científicos, tá? Então, existe aí na literatura uma publicação uma publicação que inclui algumas dicas e algumas instruções de como calcular o cálculo amostral, de como, né, chegar até o cálculo amostral de um estudo a ser realizado com base nos valores da diferença mínima importante, tá? Mas percebam aqui que quando eles reportam quais são os requerimentos para realizar esse tipo de cálculo, eles incluem na análise deles aqui uma população que apresentou uma melhora much better, então muito melhor, ou very much better, apresentou uma melhora máxima. Esse tipo
instrução aqui não vai de encontro à definição do que seria a diferença mínima importante. Caso os autores, né, tivessem em acordo com aquilo que a literatura fala sobre a diferença mínima importante, nesse caso, eles teriam utilizado aqui a população que, de fato, iria apresentar uma melhora mínima ou uma piora mínima na condição de saúde, tá? Esse é um problema na literatura, porque, percebam, quando a gente fala de cálculos estatísticos, aqui a gente pode ter uma superestimação do valor, por exemplo, ou do número, né, de pessoas que são necessárias aí para conduzir um estudo. Ou nós podemos ter uma subestimação da quantidade de pessoas que nós precisamos incluir no nosso estudo para alcançar um resultado esperado. Então, é importante, de fato, a gente avaliar a diferença mínima importante, que vem ganhando destaque, que vem sendo reportada pelos estudos, mas entender um pouco melhor o que ela representa e como, de fato, ela deveria ser calculada, tá? Então, explicando aí brevemente os resultados do nosso estudo, nós encontramos 1.821 títulos na literatura, mas nós finalizamos essa revisão sistemática com 12 estudos incluídos, né? A maioria dos estudos foi conduzida nos Estados Unidos e foram publicados, a maioria dos estudos foi publicada após 2010, tá? O design dos estudos, em sua maioria, foi ensaio clínico randomizado controlado, e a população incluída pelos autores, majoritariamente, foi a população com incontinência urinária de esforço. Então, nós encontramos 12 prontos diferentes relacionados aos desfechos que poderiam ser associados à mensuração da incontinência urinária, tá? Foram 12 questionários aí diferentes com valores de diferenças mínimas importantes reportadas. E 10 âncoras diferentes foram utilizadas pelos estudos primários a fim de avaliar a percepção do paciente em relação à alteração do quadro clínico após a terapia. A escala mais utilizada foi a Patient Global Impression of Improvement, que é um questionário similar à tabela da Global Rating Scale, mas nós também tivemos alguns instrumentos que são corriqueiros aí da nossa prática clínica, como fisioterapeutas que trabalham com saúde da mulher, que foram a autoescala de satisfação com o tratamento e o diário miccional, tá? Além de outros questionários que também são utilizados no primeiro momento para avaliar o impacto da incontinência urinária na qualidade de vida e quantificação de sintomas urinários. Bom, esses são os valores da diferença mínima importante que nós pudemos calcular com base, né, nos resultados aí dos estudos primários. Então, vejam que nós temos aqui, do lado esquerdo dessa figura, o nome dos questionários, e do lado direito nós temos a âncora, que foi utilizada para avaliar essa mudança de quadro clínico. E aqui no meio nós temos o gráfico com os valores da diferença mínima importante e os intervalos de confiança de 95%. Então, esses são os valores que poderiam ser utilizados e aplicados na prática clínica e científica para determinar uma mudança diferente, importante, né, e mínima importante no quadro clínico do paciente após a aplicação de algum tipo de intervenção. Então, esses foram os primeiros valores que nós conseguimos plotar, identificar e reportar. E aqui nós temos valores que possuem um intervalo um pouco maior e que foram calculados a partir da utilização de âncoras um pouco diferentes, como, por exemplo, a escala EVA para satisfação autorrelatada com outro tipo de score, e um questionário específico para avaliar a severidade da incontinência urinária, tá? Esses valores também poderiam ser utilizados para detectar uma mudança mínima importante no quadro clínico do paciente pós-intervenção. Bom, aproveitando que eu estou aqui online, eu gostaria de apresentar para vocês os resultados em formato de tabela que nós incluímos nessa revisão sistemática. Então, caso vocês tenham interesse em acessar aí o artigo completo, vocês vão se deparar com essas tabelas que eu vou apresentar na sequência. Nós dividimos a apresentação dos nossos resultados em resultados que foram baseados em métodos de distribuição e métodos de ancoragem, tá?
Essa primeira tabela apresenta os resultados de acordo com a análise da diferença mínima importante por meio dos métodos de distribuição. Então, percebam aqui que na primeira coluna nós reportamos o tipo de análise que foi realizada pelos estudos primários para chegar na mensuração, no ponto, né, da diferença mínima importante. E nós também destacamos em qual momento de avaliação essa diferença mínima importante foi baseada. Então, 12 meses após o tratamento, 6 semanas após o tratamento e assim por diante. E para qual score essa diferença mínima importante foi calculada. Porque em alguns casos nós temos, por exemplo, o cálculo dessa medida para subscores do questionário, não apenas para o questionário total, para o score total do questionário. Bom, então aqui nós designamos, né, nós identificamos os questionários diferentes que nós encontramos e o seu valor de diferença mínima importante respectivo. Esses são os dados que também poderiam ser utilizados aí na prática clínica para identificar uma mudança mínima importante. Nós tivemos 3 mensurações aqui, 3 formas de cálculo, né, da diferença mínima importante diferentes, que foi o tamanho de efeito, a resposta padronizada e também o erro de resposta padrão, tá, das medidas. Todos eles são formas de mensurar a diferença mínima importante. E aqui a próxima tabela é a tabela com os resultados, com as diferenças mínimas importantes de acordo com o método de ancoragem. Bom, aqui nós temos basicamente as mesmas informações da tabela 3, com exceção da adição de cada âncora respectiva utilizada para identificar o valor da diferença mínima importante. E nós também temos aqui uma coluna que faz referência ao tipo de nível de melhora que os autores utilizaram no momento de calcular essa diferença mínima importante, tá? Então, percebam, por exemplo, que os estudos aqui, eles utilizaram um nível de melhora mínimo, de fato, né? Mas nós também encontramos autores que utilizaram um nível de melhora muito alto para reportar valores de diferença mínima. E isso vai de desencontro com a definição da diferença mínima e também com a interpretação. Com isso, nós podemos ter uma implicação bastante importante na nossa clínica, né, e na nossa prática científica também, de modo a ter uma superestimação aí dos nossos valores de relevância clínica ou uma subestimação desses valores, tá? Bom, em relação à credibilidade desses valores, nós encontramos uma grande lacuna na literatura e nos estudos primários sobre isso, então, a maioria dos estudos não pontuou de forma positiva na nossa avaliação da qualidade, o que é de fato preocupante, e o que nos mostra que os pesquisadores da área da saúde da mulher, eles têm que se debruçar um pouquinho aí sobre essa temática da relevância clínica, com o objetivo de fato, esclarecer que tipo de mensuração é essa e para conduzir um estudo de qualidade que contribua com a literatura nesse sentido. Bom, nós tivemos também uma surpresa quando nós nos deparamos com os resultados, por exemplo, de âncoras que foram utilizadas nos estudos primários para avaliar essa mudança do quadro clínico. Então, uma das âncoras que nós encontramos, né, nos estudos primários foi o diário miccional, porém, diversos autores interpretaram aí as mudanças no diário miccional de maneira diferenciada. Então, enquanto alguns autores classificaram uma mudança mínima como uma redução de 50% das perdas urinárias aqui pelo diário miccional, nós também tivemos outros estudos e outros autores que classificaram uma mudança mínima nessa redução das perdas urinárias com a redução de 25% ou mais do que essa porcentagem aqui no diário miccional. Nós não sabemos ainda se 25%, 50% ou até 75% representa uma mudança mínima nesse questionário. Então, isso prejudicou um pouco a nossa interpretação em relação aos resultados que nós encontramos e realmente mostrou uma inconsistência na literatura em relação, por exemplo, aos métodos que já foram utilizados
que podem demonstrar aí uma alteração do quadro clínico das participantes, né? Bom, acho que essa é uma das mensagens aqui dessa conversa, né? Que a diferença mínima importante, ela é de fato aquela que representa uma mudança mínima no quadro do paciente, seja uma melhora ou uma piora, tá? Justamente porque nós queremos preservar, então, essa avaliação da relevância clínica. Como eu disse, é possível que a gente consiga identificar uma mudança relevante que não seja mínima, mas que seja moderada, que seja alta, severa, enfim. Mas quando nós reportamos essa mensuração de diferença mínima, nós precisamos considerar esse score mínimo de mudança, tá? A partir daí, outros tipos de análises podem ser feitos, mas é importante também especificar e ter sempre esse tipo de mensuração padronizada, justamente para que possa haver uma comparação, por exemplo, entre resultados de uma semana após intervenção, 2 semanas após intervenção, 3 semanas após intervenção e assim por diante, né? Bom, nós encontramos muitos dados variados e muitos valores de diferença mínima importante variados. Eu apresentei para vocês as tabelas ali da nossa revisão rapidamente e vocês puderam identificar rapidamente vários valores ali de diferença mínima importante. E isso pode ter acontecido justamente porque nós estávamos avaliando pessoas com diagnóstico de incontinência diferentes, com tempo de acompanhamento diferentes, então diferentes follow-ups. 12 instrumentos de avaliação foram identificados, então para cada instrumento nós encontramos valores diferentes de diferença mínima importante, e a depender da forma como essa diferença mínima importante foi calculada, e a depender do instrumento utilizado como âncora para avaliar essa mudança na condição clínica, nós encontramos uma inconsistência, uma variação também nos valores da diferença mínima importante, né? E isso faz a gente pensar também. Existem escalas, né, que são recomendadas e podem ser aplicadas aí na prática clínica e científica, que vão identificar de forma fácil, rápida e intuitiva uma mudança na percepção do quadro clínico do paciente. Sim, mas se vocês perguntarem qual é a melhor ferramenta ou qual é a melhor pergunta para trazer à memória o paciente do estado em que ele chegou antes do nosso tratamento e após o nosso tratamento, a gente não tem resposta sobre isso. A gente ainda não especificou uma melhor ferramenta para avaliar a mudança no quadro clínico, ou uma melhor pergunta para tentar trazer para o paciente essa ideia de condição de saúde quando ele chegou na terapia e quando ele está indo embora. Porque nesse caso a gente também precisa considerar um viés de memória do paciente. Se ele chega na nossa clínica, né, na nossa pesquisa, e ele passa 6 meses com a gente, e ele ganha alta, será que ele vai, de fato, recordar o estado de saúde verídico de quando ele chegou há 6 meses atrás? Ou será que essa memória aí já vai ter sofrido algum viés por conta do tempo, né, entre uma avaliação e outra? Não sei. Então, é uma dica aí para os estudos futuros. Claro, eu falo de modo geral, né? Pode ser um estudo conduzido aí de forma geral para trazer, de fato, uma indicação para todos os estudos da área da saúde que estão interessados aí na relevância clínica, e também pode ser algo mais específico relacionado para a saúde da mulher. Então, para, de fato, padronizar a forma como nós podemos realizar esse tipo de análise, tá? Bom, de acordo aí com essa variabilidade dos nossos dados, dos nossos resultados, nós também encontramos uma certa incompreensão, né, da análise da diferença mínima importante para os desfechos relacionados à incontinência urinária feminina, justamente porque a credibilidade dos estudos muitas vezes não foi aquela esperada, então deixou aí a desejar, porque a qualidade da evidência ela também foi baixa, tá? Mas, de toda forma, nós conseguimos calcular novos valores da diferença mínima importante, considerando aí todo o conceito, toda a definição da diferença mínima importante, métodos de como calcular, diagnóstico ideal, âncora utilizada. Então, de fato, apesar dos estudos primários eles apresentarem uma credibilidade baixa, acredito que nós conseguimos contribuir trazendo esses novos dados aí para a literatura de uma diferença mínima absoluta, que pode ser considerada uma diferença mínima de fato, que vai representar uma alteração aí no quadro clínico, tá? Então, apesar de nós encontrarmos aí
diferenças mínimas importantes baseadas em métodos estatísticos, que são os métodos de distribuição, e métodos de ancoragem, né, que são os métodos que consideram a percepção do paciente, que a gente observou é que, para os métodos de distribuição, que são os métodos estatísticos, uma diferença mínima importante foi menor, quando nós comparamos todos os valores, do que com aqueles scores apresentados, por exemplo, na forma de calcular, que inclui a percepção do paciente. Bom, então, aparentemente, com um cálculo estatístico, nós teríamos pontos de corte para classificar aquela mudança como clinicamente relevante, menores do que quando nós consideramos a percepção do paciente, né? Então, nesse caso, uma mudança menor, ela seria necessária para representar algo clinicamente significativo. Isso pode ter acontecido porque, de fato, com este cálculo, nós não consideramos a percepção do paciente, então esse cálculo ele é sempre baseado em números que estão ali padronizados ao redor da média. Por isso, a literatura já indica, e os demais pesquisadores que utilizam mensurações de diferença mínima importante, que se esses valores dos métodos de distribuição forem utilizados na prática clínica ou na prática científica, que eles venham acompanhados também dos valores da diferença mínima importante pelos métodos de ancoragem. Então, que existe uma combinação dos dois. E que, se for necessário escolher entre um e outro, que a gente opte, então, pelos valores de diferença mínima importante dos métodos de ancoragem, tá? Bom, para finalizar aqui a nossa conversa, né, para deixar algumas mensagens aí para a gente pensar para casa, né? A gente sabe que essas mensurações de relevância clínica, elas de fato, permite uma comunicação um pouco mais simplificada entre os profissionais que estão nessa prática científica e os profissionais que estão na prática clínica, já que a avaliação, por exemplo, de resultados de relevância clínica não é tão complexa como uma avaliação ou como uma interpretação de um teste estatístico específico. Então, nesse caso, a gente pode dizer que existe uma facilitação na interpretação dos resultados de um tipo de terapia, um tipo de tratamento, quando nós apresentamos essas mensurações de relevância clínica, por exemplo, a diferença mínima importante, né? E esse tipo de mensuração, de fato, contribui aí diretamente com a prática baseada em evidência, quando nós consideramos as mensurações de acordo com os métodos de ancoragem, uma vez que nós incluímos, nesse caso, a percepção do paciente, a preferência do paciente em relação ao tratamento que nós estamos ali aplicando, tá? Então, quais perguntas, né, nós deveríamos nos responder aí, pensando um pouco nessa relevância clínica e pensando na saúde da mulher em si? Bom, será que eu devo reportar as medidas de relevância clínica? Por exemplo, se o paciente percebeu que após 3 semanas de tratamento ele já teve uma melhora importante, né, no dia a dia, né, na condição de saúde dele, né? Você ainda não faz isso? Então, o ideal é começar a fazer, tá? E mesmo a população que trabalha com estudos científicos, a galera aí da prática científica, é importante começar a pensar aí nesses fatores e incluir esse tipo de avaliação como rotineira, né, nos ensaios clínicos ou mesmo em estudos transversais, justamente para trazer mais foco para esse tipo de mensuração dentro da nossa área aí de atuação. Quando a gente fala de relevância clínica, a gente tem que pensar quem é a minha população, né? Porque se eu quero que a minha população avalie a diferença na percepção de saúde deles após o tratamento, eu preciso encontrar, primeiro, uma ferramenta que vá me mostrar se existe essa diferença ou não no quadro clínico, e depois eu preciso encontrar um tipo de escala que seja fácil de ser entendida e que vá de encontro a interpretação do meu paciente em relação a essa mudança do quadro clínico que eu gostaria que ele tivesse. Então, precisa ser uma ferramenta de fácil aplicação, de fácil preenchimento, de fácil entendimento para a minha população, tá? A ferramenta que eu quero utilizar quando eu tenho o intuito de mensurar essa mudança no quadro clínico, ela precisa representar para mim e para o paciente números que variem entre ausência de mudança no estado clínico, ou mudança mínima no estado clínico, ou mudança moderada e assim por diante.
Então, ela precisa ser bastante abrangente em relação aos níveis de melhora que eu gostaria de observar. E, nesse caso, em intervalos maiores entre os números da escala vão me permitir realizar análises diferentes entre os níveis de melhora dos pacientes, né? E aqui, quais ferramentas vão responder a minha pergunta clínica? Então, além da âncora que eu quero avaliar, também o meu questionário primário de dados autorrelatados do paciente, tá? Então, o que que nossa revisão aí concluiu, o que que a gente pode levar sobre a diferença mínima importante dos desfechos relacionados à incontinência urinária feminina, né? Os pesquisadores são incentivados a utilizar esse tipo de mensuração, até porque na nossa revisão, que não incluiu limite de data de publicação, nós só encontramos 12 estudos. Eu vou enfatizar aqui logo no final que nós só avaliamos mulheres, então nós não temos mensurações aí de diferença mínima importante para a população masculina ou para a população infantil, por exemplo, né? Nós focamos apenas na incontinência urinária feminina. Nós apresentamos nessa revisão sistemática dados de diferença mínima importante, que foram extraídos de estudos primários, então que já podem ser utilizados aí na prática clínica científica, com base nos resultados de estudos já publicados na literatura. E nós também temos dados de diferença mínima importante que foram calculados a partir da extração de dados primários, né, de dados dos estudos primários, dos estudos que nós encontramos, e a partir de cálculos estatísticos que nós realizamos após ter todos os dados aí dos estudos primários. Então, essas mensurações, essas medidas aí que nós reportamos em formato de gráfico e em formato de diferença mínima absoluta também estão disponíveis para serem avaliados, né? No nosso artigo, nós também reportamos algumas formas de interpretar a diferença mínima importante e algumas formas para calcular esse tipo de mensuração, justamente porque nós encontramos aí algumas inconsistências em relação à terminologia, em relação ao conceito da diferença mínima importante e a forma como ela foi avaliada na literatura previamente, tá? Existem várias lacunas ainda na literatura em relação a esse tema, então existe muito espaço aí para os pesquisadores se aprofundarem um pouco mais nessa temática. E eu acredito que esse tipo de análise vem crescendo e que logo, logo nós ouviremos falar muito mais sobre relevância clínica na área da saúde da mulher, tá? Eu agradeço novamente a participação e a oportunidade de estar aqui. Deixo meu contato de e-mail e o meu Instagram. Meu Instagram é pessoal, mas fico à disposição. E mando um abraço para vocês aqui da Alemanha. Estou na frente de uma janela, hoje tem um pouco de sol aqui, que é um pouco raro. Então, mando aí boas energias para vocês e desejo um ótimo final de noite a todos. Obrigada.